Tá rodando aqui para gravar. Pronto. Então vamos aí continuando a história clínica, né, psiquiátrica, vamos para os antecedentes médicos. Aí as condições médicas gerais e psiquiátricas, a história de tratamentos anteriores e a ordem cronológica, tá? Nós vimos ontem, pessoal, quando a gente viu urgência e emergência, a questão de nós estarmos de nós avaliarmos o manejo farmacológico, né? Onde nós vimos que o paciente, ele pode estar com uma supermedicação, que são doses muito altas, uma submedicação, que são doses muito baixas, e o tratamento, né, a medicação precoce, tá? Tratamentos precoces. Então, o que é que acontece? É muito importante a gente entender, né, essa medicação do paciente, se ele está sendo acompanhado pelo psiquiatra ou pelo médico com formação em saúde mental há muito tempo, né, se ele participa das consultas, né, ou se o inverso, ele fica mudando de profissional, né, de médico, e daí mudando o esquema medicamentoso, se há vários anos ele não vem para uma consulta, e hoje quem veio buscar medicação foi novamente a filha, tá? Então, isso é importante para que a gente entenda como é que está o esquema medicamentoso desse paciente, tá? Com relação à história de tratamentos anteriores, pessoal, nós temos que buscar esse resgate, né, e perguntar o paciente quais os medicamentos que ele toma. Não só os medicamentos relacionados ao transtorno mental, mas todos os que ele toma com relação a outras patologias que ele apresenta, tá? Porque nós devemos fazer um resgate dessas outras patologias para que a gente não tenha a questão da interação medicamentosa. Porque, por exemplo, os pacientes, isso nós vamos ver em psicofarmacologia, os pacientes que fazem uso, que são bipolares e fazem uso de estabilizadores do humor, como o carbonato de lítio, tá? O lítio, ele não pode ser usado para pacientes com problemas cardíacos, com problemas renais, tá? Principalmente problemas cardíacos, porque ele dá alteração nos exames, tá? Ele dá uma alteração, um falseamento dos exames aí com relação a exames cardiovasculares, cardiológicos, né? Então, daí a importância da gente fazer esse resgate com relação às medicações, né? Que é o que a gente chama de ordem cronológica, certo? Então, nós vamos buscar esse resgate, toma essa medicação, toma diazepam, quanto tempo toma diazepam? Certo? Então, assim, lembrando que a gente não precisa, né, também buscar aquelas medicações que ele já tomou desde o início do transtorno, não, certo? Mas a gente colhe, né, as que ele já tomou no geral e com importância as que ele está tomando hoje, tá? Se o paciente, porque muitas vezes a gente pergunta as medicações, não, eles trazem já uma sacola de medicações, né, de caixas e joga lá em cima do birô e muitas vezes nem o próprio paciente sabe o que é que toma, o que é que não toma mais, né, e fica aquela bagunça, ok? Então, é importante a gente entender essa ordem cronológica quando o paciente traz, né, esse monte de medicação, né, para a gente saber o que é que ele toma atualmente, tá? Se o paciente trouxer receitas atuais ou cópias de receitas atuais, né, porque eles seguem com a segunda via, é que a gente tire um xerox e anexe no prontuário, tá? De maneira nenhuma a gente pode estar ficando com receitas, mesmo que seja a segunda, né, mesmo que seja uma segunda cópia, a segunda via do paciente. A gente tira a cópia, entrega para o paciente e anexa no prontuário, tá? Para que, né, o psiquiatra, quando for fazer essa prescrição, ele entenda o que é que o paciente está tomando. Com relação aos antecedentes familiares, né, nós vamos entender a história de transtornos mentais na família, tá? O núcleo familiar e as características de interação.
Com relação à história, né, a gente tem que ver a importância dos pais terem um transtorno mental ou não, né? Então, tem alguém na família que tem um transtorno mental, ou que teve um transtorno mental, tá? Porque nós sabemos que aí entre os fatores precipitantes ou predisponentes, né? Para essa pessoa vir a desenvolver o transtorno mental, né? Como a gente viu, os fatores de influência, né? A questão genética, as pessoas que têm pai ou mãe com transtorno mental, elas estão mais predispostas a desenvolver um transtorno mental. Não obrigatoriamente ela vai desenvolver, mas ela tem, né, uma facilidade, né, um fator facilitante a mais, tá? Como é que é essa estrutura familiar, tá? Como é que foi a estrutura familiar? Hoje ele não tem pai e mãe, mas como foi quando na infância, tá? Como é a estrutura familiar? Quem mora com ele hoje? Quem cuida do paciente hoje? Tá? É bastante importante a gente saber essas relações, né, dentro de casa, né, para que a gente saiba a quem recorrer quando o paciente necessitar. Então, essa interação, essa relação, ela deve ser entendida, essa dinâmica familiar, tá? O paciente, ele é bem tratado, o paciente, ele não é bem tratado, tem um responsável, mas a gente sabe que esse paciente, que esse responsável não é responsável, né? É apenas no papel, certo? Então, essa questão nós temos que compreender para, caso necessário, né, a gente saiba quem chamar, para que a gente entenda os fatores, né, precipitantes que esse paciente teve geneticamente, né, ou ambientalmente. A família era muito superprotetora, hoje ele está dessa maneira, tá? Então, isso é bastante importante, né, para que a gente compreenda a atual situação do paciente, a história atual do paciente. E é por isso que eu até já falei para vocês a questão de quando muitas vezes os pais vão buscar atendimento psicológico para os filhos, dizendo que os filhos são teimosos demais, são sem limites, não estão desenvolvendo na escola, não estão obedecendo os professores, tá? Passam o dia no celular e estão fixados com isso. Então, a entrevista primeiro tem que ser feita com os pais, né? Então, vamos marcar uma consulta para vocês, pais, tá? Aí a psicóloga vai ver a necessidade de chamar os filhos, tá? Aí os pais dizem, não, mas o problema é com os nossos filhos, né? É com o nosso filho. Mas vamos entender como foi essa criação, como se chegou até essa situação, ok? E daí nós temos os antecedentes pessoais, né? A questão do nascimento e desenvolvimento neuropsicomotor, que aí entra, né, a enfermagem, através da consulta pré-natal e da consulta de puericultura, né? A gente entender como foi a gestação, né, dessa mãe com a pessoa que nós estamos cuidando hoje, né? Foi uma gestação desejada, foi uma indesejada, ela fez pré-natal, tá? Ela foi acompanhada, ela apresentou transtorno puerperal, né? Então, aí a importância do acompanhante, né? Porque o paciente não vai saber como foi a sua gestação, né? Como foi a gestação da mãe, tá? Então, a mãe fazendo esses relatos, isso é bastante importante, né? E a questão do desenvolvimento neuropsicomotor, né, também chama a atenção para nós da enfermagem, que nós que tratamos essa criança, né, através da puericultura com relação aos reflexos, ao desenvolvimento, a pega, a sucção, a questão da postura, né, a criança é durinha, então tudo isso que vocês vão aprender em saúde da criança, tá? Então, nós da enfermagem somos muito importantes aí com relação a esse período aí de nascimento, desenvolvimento neuropsicomotor, tá? E durante a entrevista psiquiátrica, né, é importante que a gente busque isso na família, tá? Como foi esse nascimento e como foi esse desenvolvimento dessa criança, ok?
A questão da infância, adolescência e vida escolar, tá? Então, a infância e a adolescência vem aí muito a questão, né, da descoberta, podemos ver aí a questão de algumas fases que essa criança apresentou, como o complexo de Édipo, ela apresentou ou não, né? Com relação à infância e adolescência, ela interage com outras crianças, ela não interage com outras crianças, o porquê também dessa não interação, tá? Essa não interação é porque a criança não quer, é porque quando criança ela não queria, é porque quando criança os pais não deixavam, tinha superproteção, tá? Então ela batia, né? Ela batia nos colegas até a faixa de 8 anos, certo? Então tudo isso é importante para que a gente entenda o transtorno que essa pessoa está atualmente, tá? A questão da vida escolar, né? Hoje nós temos aí o bullying, certo? Mas quantas e quantas vezes, né, essa criança não passou por isso e os pais não deram importância e ela não se abria, tá? A questão aí da comunicação, o que é que acontece? A confiança que os pais depositam, né, no seu filho, esse diálogo que deve, né, ter, tá? Existia ou não esse diálogo, tá? Muitas vezes os pais, eles criam muitas coisas para os filhos, certo? Daí a importância dessa conversa realmente com os pais, né? Dependendo aí de quando o transtorno ele estiver sendo descoberto, certo? Logicamente, na fase adulta, né, o histórico é importante, né, mas os pais não irão ser entrevistados, né, mas quando criança e adolescente, os pais serão entrevistados, daí a importância dessa entrevista, tá? A questão do desenvolvimento sexual, vida conjugal e familiar. Então, nós vamos buscar esse resgate aí, né, a questão das opções sexuais, né, a homossexualidade, o homo e o hétero, né, a questão da vida conjugal, como é que você vive com o seu parceiro, as relações, né, a família, como é que ela está estruturada hoje, eu vivo com os meus pais, eu vivo com meu esposo, eu vivo com minha esposa, eu vivo com os meus filhos, eu vivo com minha irmã, então como é essa interação, né, a questão da história profissional, né, desenvolvo bem o meu trabalho, tá? Nunca precisei me ausentar devido ao transtorno mental. Fui readaptada em outra função devido ao meu transtorno mental, porque eu não estava conseguindo desenvolver minha função que antes do transtorno desenvolvia. Durante as crises, não trabalho, porque eu não consigo. Então, tudo isso é importante para que a gente entenda como é a doença para o paciente, tá? Tem transtornos que o paciente tem que mudar todo o seu estilo de vida, porque ele não consegue mais desenvolver, né, aquela habilidade. Tem transtornos que o paciente consegue muito bem, né, controlar o seu transtorno e ter a sua vida normal, né? Principalmente os transtornos mais leves. E tem transtornos que o paciente realmente não consegue mais desenvolver, né, a sua vida profissional. Tá? A questão da interação social, religiosa e lazer, né? Entra aí a questão das interações sociais, ele consegue viver em sociedade, ele se isola, né, devido ao transtorno. Nós temos alguns transtornos que o paciente acaba se isolando, né? A depressão, alguns transtornos de ansiedade, como o pânico, como fobias, principalmente se a fobia for social, tá? Então, tudo isso tem que ser visto e analisado, tá? Para que a gente entenda a história atual do paciente. A cronologia, isso aqui é tudo cronologia dos fenômenos, tá? A questão dos antecedentes familiares, a questão da infância e a questão aqui dos antecedentes pessoais. Isso aqui tudo é cronologia dos fenômenos. Tudo isso aqui é importante para que a gente entenda o hoje do paciente, tá? Aí nós vamos para o exame do estado mental. Nós temos uma avaliação do funcionamento mental no momento do exame, tá? Então, o que é isso?
é aquela observação que eu falei para vocês. Durante a entrevista, nós temos que observar o nosso paciente, tá? Nós temos que observar o comportamento do paciente. Então, por isso que quando ele fala, né, quando o acompanhante fala, nós temos que estar observando, olhando para eles, para que a gente, né, tenha noção do todo, tá? Daí a importância de nós pegarmos outras informações, como do agente de saúde, tá? Como de algum outro serviço que ele faz tratamento. No exame mental, nós temos que fazer uma separação em áreas ou funções psíquicas artificiais. Permite o estudo mais detalhado e aprofundado dos fatos da vida psíquica normal e patológica, tá? O que seria essa separação de áreas? Seria o enfrentamento do paciente com relação à sua doença, tá? Nos transtornos mais leves, como eu falei, o paciente ele consegue muito bem administrar a sua doença, né, o seu transtorno, e ter a sua vida, né? Então, ele tem ótimas relações, ele interage com outras pessoas muito bem, né? Ele desenvolve o seu trabalho, desenvolve seus afazeres, ou seja, não houve uma mudança significativa no seu cotidiano devido ao transtorno mental, tá? Em outras, né, o paciente realmente não consegue desenvolver suas atividades de antes do transtorno mental, tá? Então, ele agora vive para a doença. A doença é como se a gente fala, né, no popular, a doença tomou de conta, tá? Ele não trabalha mais, ele não faz nenhuma das suas atividades diárias, tá? Então, agora ele só escuta as vozes, agora ele só delira, agora ele só fica isolado, agora ele só fica choroso, né? E o conjunto de tudo isso, o transtorno mental. Ok? Isso também pode acontecer, pessoal, nas pessoas que não têm transtorno mental, mas que estão passando por um sofrimento psíquico, tá? Até onde esse sofrimento psíquico está interferindo no dia a dia dessa pessoa, tá? O sofrimento é tão grande que ele não consegue mais desenvolver suas atividades. O sofrimento é tão grande que ele consegue desenvolver, mas ele consegue desenvolver, tá? Então, como isso está interferindo, né? E daí vem a questão da urgência, né? Ele apresenta o sofrimento, mas ele consegue, né, fazer suas atividades, tem que procurar um psicólogo, tem que procurar um psiquiatra, tá? O sofrimento é tão grande e ele não consegue mais desenvolver suas atividades, tem que procurar o psicólogo, o psiquiatra com urgência, tá? E nós temos dentro do exame as áreas não são autônomas, são construtos que permitem uma melhor comunicação e entendimento dos fatos, tá? Então, o que acontece, né? Dentro da entrevista, que pode ser aberta, tá? Nós vamos estar colhendo sempre informações do paciente para que a gente acabe entendendo os relatos, o comportamento do paciente hoje e que possa fechar aí o diagnóstico do paciente, tá? E daí, pessoal, nós entramos dentro do exame mental em todos aqueles pontos que nós falamos nos conceitos básicos, certo? Os sintomas são ligados estruturalmente. Então, vocês pensem aí comigo, né, que muitos daqueles conceitos básicos, né, daquelas alterações que nós vimos, eles estão ligados um ao outro, né? A questão do pensamento ligada à questão da linguagem, do pensamento ligado à questão da psicomotricidade, dos movimentos, do comportamento do paciente, da orientação, da desorientação, tá? Então, todos eles são vistos aqui, ó. Tirando essa apresentação, né, que é a aparência e a psicomotricidade, que nós vamos observar no nosso paciente assim que ele entra no consultório,
tá? Assim que ele entrar no consultório, nós já começamos a observar esse paciente. A forma que ele anda, tá? Se ele apresenta alguns movimentos, alguns tics, certo? E a questão da aparência. Ele veio higienizado, tá? Ele veio arrumado, ele veio com roupas sujas, roupas rasgadas, certo? Então, tudo isso é importante para que a gente venha entender como é o dia a dia desse paciente, tá? Se ele tem uma dificuldade, né, na higiene, de compreensão dessa higiene, né, do vestir, se na família tem alguém que o ajude com relação a isso, tá? Então, essa apresentação geral, ela deve ser observada desde quando o paciente adentra no serviço, tá certo? Ou, desculpe, desde quando ele adentra no consultório, tá? Quando ele adentra, aí nós vamos examinar todos aqueles pontos que nós falamos nos conceitos básicos, nas alterações, que são ele apresenta alterações de linguagem e de pensamento, tá? Ele tem um pensamento acelerado, por isso que ele é verborreico, tá? Ele tem um pensamento acelerado, por isso que ele está apresentando fuga de ideias, ok? A questão da senso-percepção, ele apresenta alucinações, ele apresenta ilusões. Das alucinações, que tipo de alucinações ele apresenta? Visual, tá? A questão do afeto e do humor. Ele vai apresentar instabilidade afetiva, né, que é a labilidade afetiva. Ele chegou lá todo colorido, então ele está numa alegria patológica, tá? Ele está lá verborreico, conversando muito, né? Não para, quer mexer numa coisa, né? Tem manias de grandeza, tá? Atenção e concentração. Ele apresenta distração, tá? Ele é concentrado. Questão da memória, né? Ele apresenta hipermnésia, amnésia retrógrada, anterógrada. A orientação, ele é orientado, desorientado, tá? A questão da consciência e da capacidade intelectual. Ele apresenta obnubilação, estupor, certo? O juízo crítico da realidade. Ele se conhece, ele sabe relatar os seus sintomas, tá? Ele sabe o porquê que isso aconteceu, tá? Ele explica muito bem porque hoje ele apresenta uma mudança de comportamento, ou ele não tem noção de nada disso, certo? Então, todas aquelas alterações, nós iremos, né, trabalhar nos transtornos mentais, e daí vamos, através deles, ver essa questão do exame mental, tá? Aí, pessoal, né, para não ficar repetitivo, né, vocês vão, quando vocês forem estudar os slides, vocês vão ver que todos aqueles pontos que nós falamos nas alterações, eles estão presentes aqui no exame do estado mental, certo? A situação da entrevista, né, são condições em que a entrevista é realizada, tá? Acho que é bom para limpar, vai lá. As condições em que a entrevista é realizada. Nós temos, né, que ver a questão do ambiente, né, que nós já falamos, a arrumação do ambiente, nós temos que ver a questão do horário, né, do tempo dessa entrevista, tá? As atitudes do paciente, né, com relação ele conversa do lado que não tem ninguém, ele apresenta desorientação, fica olhando para os lugares, né, procurando um foco, tá? Ele não fala, ele fala demais, né, ele fala com medo do acompanhante. Então, tudo isso deve ser, né, observado o comportamento do paciente, tá? Com relação à linguagem, nós já vimos aí, né, nas alterações, o fluxo, a forma, o conteúdo. A afetividade, né, a questão dos extremos, tristeza patológica, alegria patológica, a instabilidade, né, afetiva, aquela questão dele se apegar muito a um profissional,
e não a outro, né? A questão da empatia mais com um profissional do que com outro, da ligação que a própria, né, a própria ausência de atenção de outras pessoas, o paciente acaba, né, dando a um profissional e daí, né, ele começa realmente a gostar, né, a falar, a fazer seus relatos a esse profissional. E aqui, pessoal, nós temos algumas perguntas, tá? Com relação, algumas orientações com relação às ideias suicidas, tá? Ontem a gente falou algumas coisas, né, do paciente com tentativas de suicídio, e nós vamos ter uma aula específica do suicídio, tá? Mas como nós também entrevistamos pacientes que tentaram suicídio, então aqui eu coloquei essas noções aqui com relação ao suicídio, tá? A ideação, impulsos e planos suicidas devem ser sempre investigados no caso de mínimas suspeitas. O tema deve ser tratado como algo delicado e pessoal, mais franco. Por isso que a gente tem que buscar a causa dessa tentativa de suicídio. Após um contato inicial, deve-se inquirir de modo que seja mais fácil para o paciente falar sobre o tema, começando a pergunta sobre o desejo de desaparecer, de sair de cena, de dormir para sempre, até o desejo definitivamente de se matar. O paciente potencialmente suicida sente-se muitas vezes aliviado de poder falar do tema, tá? Então, por isso que eu coloquei esse alerta aqui para vocês, que nós temos que dialogar com o paciente que tentou suicídio quando ele, né, retorna para nós. Aí aqui, né, dentro da senso-percepção, nós temos as ilusões e as alucinações, que nós já vimos, e a pseudo-alucinação, que eu já falei para vocês o que é, né? Pseudo vem de falso, tá? Então, são falsas alucinações. É onde o paciente, ele pode estar simulando que está tendo alucinações, tá? Aí vocês podem pensar, como é que nós, profissionais, vamos saber se o paciente está apresentando uma alucinação ou se ele está apresentando uma pseudo-alucinação? Infelizmente, no início, né, não tem como a gente fazer essa diferenciação, tá? Quando a gente começa a conhecer o paciente, tá? Começa a entrevistar o familiar, nós vamos tendo essa diferenciação, certo? O paciente alucina porque ele alucina na casa dele, né? As pessoas dentro de casa confirmam isso, e daí, quando ele está com a gente observa essas alucinações, tá? O paciente está inventando que está alucinando porque ele só alucina lá no CAPS, tá? Ele só alucina em casa, só alucina na frente de algumas pessoas, então isso aí é uma simulação, é uma falsa alucinação, o paciente está criando, tá? No caso da atenção, né, nós temos a questão da manutenção, focalização e espontânea ou voluntária, né, a questão dos focos aí da atenção, tá? Ele é atento, ele apresenta inatenção, certo? E a questão da memória, né? A questão da memória recente, a memória remota e a imediata, né? Entra aí as questões da amnésia, certo? O paciente ele vai apresentar amnésia como alteração da memória. Essa amnésia é retrógrada, essa amnésia é anterógrada, tá? Ele só lembra do recente, ele só lembra de hoje, tá? Tipo dos pacientes com Alzheimer, então ele está apresentando uma amnésia anterógrada. Ele não lembra do passado, tá? Então ele está apresentando uma memória retrógrada, ou, desculpa, uma amnésia retrógrada, tá? Ele só lembra o hoje, certo? Aí vamos ver os tipos de memória aí. É episódica, é de procedimento, tá? No caso das orientações, né, o paciente apresenta desorientação,
ele é desorientado no tempo e no espaço, o paciente apresenta dupla orientação, é quando ele oscila, né? Ora ele lembra do tempo, mas não lembra do espaço. Ora ele lembra do espaço, mas não lembra do tempo. É a questão da consciência, né? Nós temos aí o estupor, a obnubilação, o coma, os estados crepusculares, que são aqueles estados, né, que o paciente realmente fica não responsivo, né? Ele não responde os questionamentos, mas ele faz algumas coisas no automático, tá? Ele para de fazer totalmente, não responde a ninguém, não faz nada, certo? E daí, né, a capacidade intelectual, né, é a questão da gente entender até onde essas alterações está prejudicando intelectualmente o paciente, tá? E até onde ele tem noção dos sinais e sintomas, ele tem noção da sua doença, tá? Ele tem noção, nós temos muitos pacientes, pessoal, que eles têm noção da sua própria doença, tá? Eles têm tanta noção que eles sabem quando os sintomas estão ficando mais intensos, certo? Até já falei para vocês, né, alguns pacientes esquizofrênicos, eles sabem que vão entrar em crise, daí muitas vezes eles pedem para se internarem, né, para se isolarem, porque eles sabem que eles vão escutar, fazer o que as vozes mandam, ok? Então, essa noção intelectual, ela pode ser prejudicada, né, pelo transtorno mental, onde o paciente, ele vai ficar sem ter essa noção do todo, tá? E também a questão da realidade, tá? Essa realidade com relação à sua doença. Pacientes que têm transtornos leves, eles são totalmente, eles têm totalmente noção do seu problema, tá? Transtornos graves, o paciente, ele não tem noção do seu problema, certo? Mas com relação aos sintomas, ele pode ter, né? Ele pode dizer, meus sintomas, eu tô sentindo vozes demais, eu tô escutando vozes demais, eu tô sentindo bichos demais andando no meu corpo, né? Eu tô vendo pessoas demais, né? Meus sintomas estão voltando, eu tô com vontade de chorar, eu quero ficar sozinho, eu quero correr, eu quero gritar, tá? A questão da psicomotricidade. Então, eles têm essa intensidade dos sintomas muito afloradas, tá? Isso, né, depende, varia aí de paciente para paciente. Por isso a importância de nós conhecermos o nosso paciente, tá? Por isso a questão de muitos psiquiatras, eles não darem o laudo psiquiátrico no início do tratamento, tá? Né, como eu falei para vocês, muitas famílias chegam querendo que o psiquiatra dê o laudo na primeira consulta, porque eles querem levar para um benefício, certo? Muitas vezes eles não dão, porque realmente a gente precisa conhecer o paciente, a gente precisa conviver com eles, tá? E nós convivemos com o paciente nos 3 tipos de monitoramento: intensivo, semi-intensivo e não intensivo, tá? Tranquilo, pessoal, com relação à anamnese psiquiátrica, vocês vejam que o exame, tá? Ele traz muitas observações para nós profissionais, certo? Por isso que a entrevista, ela pode ser aberta, tá? Porque a gente não tem condição de colher tudo isso numa entrevista só. Então, a gente vai colher no decorrer, né, do nosso contato com o paciente. Ok?